Bom, pessoal, bem-vindos, uma boa noite a todos vocês. Parabéns por estarem aqui se dedicando, né? Fazendo algo diferente por vocês, porque fazer a mesma coisa não leva a gente a lugar nenhum, não é mesmo? Tá? O tópico principal de hoje, que eu chamei vocês para essa aula, é para a gente falar sobre a espiral do loss. Mas afinal, o que é a espiral do loss, tá? Vou passar para vocês umas telas aqui que eu fiz. Então, para vocês entenderem, qualquer trader, né? Um trader de verdade, ele já passou por isso, tá? O que vai diferenciar é o tipo de prejuízo que ele já teve. Já aconteceu comigo. E eu aposto que já aconteceu em algum momento com vocês. Então, eu vou fazer a minha explicação, vamos ver se isso se enquadra com algo que já aconteceu com você também, tá? Então, basicamente, vocês conseguem ver aí? Ver se você... Ó, eu passei aí simplesmente um gráfico para mostrar para vocês o seguinte, tá? Supondo que no mercado eu faça a compra de uma ação no valor de R$10, tá? A minha expectativa é que essa ação alcance R$16, tá? Esse é meu alvo. E eu tenho um stop loss programado de R$8, ou seja, se a ação cair para R$8, eu vou estopar minha operação, tá? Mas aí o que acontece, né? Enquanto a ação tá subindo, e a gente sabe que o mercado ele sobe, corrige, né? Ele tem lá as altas ou as baixas, mas existe aquela correção. É aquela correção natural de mercado, porque o mercado, a pessoa estava comprada, o player estava comprado, ele realiza, aí ele tem aquela correçãozinha. Por N motivos acontecem sempre as correções, tá? Então, o meu preço de R$10, ele foi subindo, não alcançou meus R$16. Até aí tá tudo bem. Só que o que acontece? Chega uma hora que o mercado começou a corrigir. Aí eu falei, puxa vida, aí já comecei a ficar preocupada, né? Falar, pô, agora ele voltou no meu preço de entrada, e agora? Né? E algo que eu digo mais pra vocês, que a gente sentir essa sensação de já devolver, né? Ele quase atingiu meu objetivo, mas voltou tudo. Isso gera um desconforto pro trader. A gente vai falar um pouquinho quando eu começar a dar as dicas de como vocês podem corrigir isso daí no futuro, né? Ele gera um comportamento, ele gera uma alteração no nosso comportamento no próximo trade, porque já começa a deixar a gente nervoso. Putz, eu entrei no 10, a ação chegou no 15, voltou tudo na minha cara, foi pro 0. Mas tudo bem. Beleza. Não chegou no meu stop ainda, tô dentro, tô tranquilo, certo? Mas aí o que acontece? O preço continua caindo. Aí já começa a dar aquela sensação, além de eu ter devolvido, eu tá com aquele sentimento que eu devolvi, eu já começo a ficar preocupado falando, eu acho que vai chegar no meu stop, mas pode ser que seja só uma correção. Começa a ouvir vozes, né? A gente até brinca, né? Que são as armadilhas de mercado. A nossa própria mente, ela é uma armadilha pra gente. Ou seja, você entrou com seu stop estabelecido bonitinho, mas aquela vozinha fala assim, não, peraí, respira, calma. Se eu fosse você, eu tirava o stop, sabe por quê? Tá acontecendo uma correção de mercado, é tranquilo isso que tá acontecendo. Você vai ver, vai chegar lá no alvo, porque quase chegou no seu alvo. Aí você fica, dando ouvido pra voz, né? Fala, eu acho que é isso aí, eu vou mexer no stop. Eu vou tirar o stop, melhor ainda, eu vou tirar. Pum, vai lá e tira o stop da operação, né? Beleza, aí tirou o stop da operação, só que aí ela continua a cair. Puxa vida, e agora? Nossa, já tá quase R$6, né? O que eu vou fazer? Deixa eu botar mais um slide. Ou seja, eu adicionei uma posição nos R$6, por quê? Quando ele chegasse no 8, bom, no 8 é mais perto do que ele chegar no 10, que era meu primeiro preço de entrada. Eu já consigo corrigir meu preço. E de repente, eu saio no 0, pago a corretagem,
né? Já aconteceu, né? O pessoal podem comentar, tá? Eu tô vendo aqui os comentários aqui que vocês estão deixando. E aí você faz um médio, você corrige seu preço, né? O que acontece depois? O preço continua caindo. O preço continua caindo e você, com a vozinha falando, olha, calma, relaxa, respira, tá tudo certo, não precisa ficar nervoso. E você arrancando os cabelos, falando, ai meu Deus, agora esse negócio só cai, de repente ele vai dar uma corrigida agora vai. De repente eu saio com o stop barato, o mais barato possível, porque agora eu tô ferrado, né? Eu já botei minha conta, já coloquei quase toda a minha grana. Exatamente. A corda tá com 500 de stop, verdade. Então, assim, qual que é a última coisa que o trader faz nessa espiral toda? Ele vai... Não, pera. Tá R$4. Ah, não, vou botar mais um... Vou adicionar mais um lote. E aí é o restinho... Nossa, sério. Agora vai dar certo. Não, porque essa é tudo ou nada. Deixa eu zerar essa conta, não tô nem aí. Eu vou comprar mais um, porque eu sei que agora vai. Porque quase foi 2 vezes, tá vendo? Quase foi 2 vezes, né? E isso, gente, é o que eu falei no começo. Já qualquer trader, a pessoa que opera, que trabalha em conta real, passa por isso. E eu vou contar pra vocês, até trader experiente, com anos e anos de experiência, passa por isso. Esse negócio, ele vira um looping de pensamentos que você tem durante a operação que te prejudica demais, que faz você, às vezes, até zerar a sua conta, tá? Então, por que eu achei importante eu chamar vocês, até pra gente falar ao vivo e para que vocês me passem as maiores dúvidas que vocês, se tiver acontecendo com você, se já aconteceu, se aconteceu com algum amigo, traz pra cá. Por quê? Pra gente conseguir ter a consistência, a gente precisa parar com isso. Não dá pra gente aceitar esse tipo de situação, tá? E o que acaba acontecendo, né? Vamos falar a verdade também, de trader pra trader agora. Já aconteceu de você fazer isso e dar certo, não aconteceu? Várias vezes, eu aposto. E aí, quando deu errado, o que acontece? Você vai alavancando tanto, você vai corrigindo tanto, você vai achando tanto, você vai dando tanto ouvido para aquela vozinha te falando, vai lá, compra mais, vai lá, corrige teu preço, agora tá indo. Aí você fala, agora vai, não é possível ser o mais azarado do mundo e o preço não vai agora, tem que ir. E você às vezes tem, bastante dinheiro na sua conta ou tem seus resultados lá, né? Você tá o mês inteiro no game. Gente, isso é caso de mentorando meu. Tá lá, o mês inteiro, tá lindo, tá bonito, tá lá pro dia 25, né? Dá vontade de pular da ponte, mas dá mesmo, exatamente. É a demo de convidar ao suicídio, bacana, gostei dessa, gente. Mas é fato, a pessoa tá lá, o mês inteiro, tá tudo bem, tá tudo ótimo, ela tá linda, tá com percentual bom de ganho, de acerto, tá indo tudo bem. Chega nesse dia, uma sexta-feira, né? Tem que ser sexta. Pega e fala, não, hoje eu já não quero mais operar semana que vem, ó, hoje eu vou arrepiar. Tá indo bem o mês inteiro. De repente, acontece justamente isso. Entra numa operação, não quer dar o braço a torcer, que, né, não, assim... O ego é maior, isso é natural do ser humano, tá? Você faz aquele médio, igual o Celso falou, faz aquele médio e você fala, não, pera, imagina, eu tô indo bem o mês inteiro, deu tudo certo, vou dar uma corrigidinha, pá. Você começa a adicionar lote, ou às vezes você já começou a ficar nervoso por conta daquela situação que você foi mal, aí você estopou, mas você mexeu no stop, tá? Você foi... Vou falar de outra situação, pera. Vou falar assim, você tava em operação, você buscou lá os R$10, seu alvo era 16, tava indo muito bem, 16, aí você falou, pera que eu vou mexer nesse stop, pera, vou botar 18, eu vou por 18, o mercado tá muito bacana, tá indo muito bem. E aí você mexe no stop, você põe no 20, porque você fala, bom, se ele foi até no 16... Não corrigiu, né? Acho que ele vai direto até os 20.
vou entrar nessa. E aí que o preço faz o quê? Vai lá no seu alvo, no seu 16 que você mexeu, volta tudo. Ainda você sai com uma mão na frente e outra atrás. Não tem nem grana pra você pagar a corretagem. E aí você quer corrigir o preço. Aí você entende o looping que eu falo pra vocês? Que dá autossabotagem do stop. Aí entra de novo naquela mesma história que a gente falou agora há pouco. Gente, não dá certo. Porque você vai acabar caindo no looping. Você vai acabar caindo na espiral. Porque aquela espiral que você confunde aqui dentro achando que vai dar certo. Mas não existe achômetros, né? Não existe, tá? A gente precisa ser técnico. Para o mercado não dar uma rasteira na gente, não derrubar, a gente precisa ser técnico. É muito importante. Precisa trabalhar o emocional e assim, você tem que ser seco mesmo para operar. Por que os robôs funcionam bem? Porque eles seguem as regras, né? Até aqui tá tudo beleza, tá tranquilo. Exatamente, ó, deixar voltar aqui. Assim, depende da sua estratégia também, né? Mas quando a gente deixa voltar muito a operação que a gente tá, gera um desconforto emocional dentro, interno, muito grande pra gente, tá? Não adianta, dói demais, gente. 500 pontos é bastante, né? Então, assim, eu tô falando isso, não é só, eu dei um exemplo com valores arredondados pra vocês, para ficar fácil de interpretação, mas é para tudo isso, para day trade, para dólar, índice, para forex, o que você quiser operar, para ações, para o que você quiser, funciona da mesma forma para qualquer ativo, né? E o que mais? Agora o que eu vou falar para vocês? Como que você consegue evitar, né? Ser o mais profissional possível, exatamente. Tudo que a gente estudou, né? A gente tem que botar em prática. Não adianta a gente só estudar. A gente precisa colocar em prática. E se não tá dando certo dessa forma que a gente coloca, como que pode fazer diferente e fazer algo acontecer de verdade, né? Então, como que eu passo para vocês? Então, primeiro lugar, nada de operar com achismo. Eu acho que vai subir. Ó, tô vendo o mercado lá fora tá desabando, vai cair hoje, ó. Pode escutar. Nada de achismo. Ou você trabalha realmente com fatos, né, com fundamentalista, ou você lê o seu price action, que seja, ou você lê o seu tape reading e leitura de tela. Não achismo, porque lá tá caindo, porque na China isso, porque não sei aonde aquilo. Nada de achar, nada de rezadeira, nada de esperança, né? Ai, gente, agora tá no 7, vai voltar, vai. Agora eu tenho certeza que vai voltar. Aí você começa a pilhar a sua mão, começa a ficar nervoso, xinga o cachorro, começa a botar culpa no mercado. Não, o mercado que, pô, tá vendo? Me enganou, fez que ia subir, caiu tudo, tá vendo? Pô, é o nosso presidente que falou, gente, tá vendo? Por isso que eu errei, ó. Estopei aí por causa disso, né? A gente começa a arrumar desculpinha esfarrapada pra gente. O erro foi nosso. O erro é de quem entrou. Quem escolhe para entrar na operação é você. É você e a sua técnica, é você e a sua tela. Não é o presidente, não é o cachorro, não é o professor que te ensinou, não é ninguém. É você, olha no espelho. Olha, é a pessoa que está operando, é a pessoa que está controlando toda essa situação. É isso aí, Diego. Deu região, deu sinal, pay. E eu ainda falo mais, né? Que até essa parte de não operar o achismo. A gente, como eu falei agora há pouco, precisa ser técnico, precisa ter um objetivo claro, definido, né? Tem que ter um ponto de entrada, um ponto de alvo, né? Um ponto de segurança para você proteger seu capital. Eu sei que tem pessoas que trabalham com stop móveis, né? Por conta de setups e afins, ou seja, precisa ter a situação bem definida para você conseguir entrar e fazer o que você precisa fazer. A hora que der o seu stop, se der o stop gain, bacana. Se der o stop loss, bacana. Vai ter próxima?
E é o seu operacional que vai dizer isso, não sou eu. O que eu preciso é que vocês entendam que tem que seguir isso à risca antes de abrir a posição, né? Então, deu o sinal, deu a região, quanto que vai dar? São 6 pontos contra 2 de stop? Legal. Aconteceu, tchau. Ou você ganhou ou você perdeu. E acabou rapidinho a operação, ou demorou dias, ou é um position que você tá falando, o que seja, tá? Mas a questão é que você tem que seguir isso, tá? Não pode operar achismo. Ou você usa a sua técnica, ou você vai entrar de novo em looping de loss, tá? Que é autossabotagem. Porque a nossa cabecinha aqui, ó, o diabinho que tá aqui na nossa mente, falando pra fazer besteira, tá acordadão. 24 horas por dia. O stop baseado no motivo da entrada. Depende se seu operacional levar em conta, por exemplo, algum tipo de rompimento, que aí você faz um cálculo de um fundo anterior para ser o stop, ou de um topo anterior para ser stop. O Celso perguntou, trabalha a região, né, ao radar. Eu só não vou levar muito a sério técnica aqui, mas a gente pode combinar um dia, um aulão técnico, se vocês toparem da gente fazer. O intuito, por enquanto, eu vou falar com vocês, eu vou ter alguns convidados, né, para participar de lives técnicas aqui. E a gente vai falando de mindset, tá bom, meninos? Mas aí depois a gente bate um papinho no final, tá bom? Então, vamos lá para a segunda dica, tá? Obedecer o stop programado. O stop é tanto o alvo, stop gain, quanto o alvo quanto a sua proteção, que é o stop loss. Tem que ser obedecido, tá? Não tem que ter desculpa. Se você tiver ganância e você vê que tá para alcançar o seu alvo e você movimenta seu stop, você corre risco de ser prejudicado, voltar tudo contra você. Se você mexer no seu stop loss, que é para proteção do seu capital, você mexer isso daí, o preço perdeu que não deveria ter perdido. Pronto, você entende? Saiu da linha, não adianta. Você não pode sair da linha. É muito simples mesmo. É só você não ouvir aquela vozinha, mexe no stop. Porque, como eu disse já em outros vídeos também, pagou o ingresso lá pro cinema, pagou o ingresso pro show, agora você tem que assistir para ver se vai ser bom ou ruim. Não adianta. Quando você põe o stop e atinge, infelizmente, o seu stop, né? Então foi lá, eu pus um stop de 2 pontos, que seja, no meu trading. No meu trade. Atingiu, vai doer porque eu errei? Ai, putz, eu errei, né? Dói meu ego? Putz, dói, né? Quem gosta de errar, né? A gente queria ter uma assertividade de uns 98%. Mas assim, eu estou com o meu dinheirinho preservado. Eu posso tentar mais uma vez se o meu operacional permite, ok? Que isso tudo tem a ver com o gerenciamento de risco de vocês. Mas vocês compreendem que se eu me protejo, se eu saio no stop, seja, não interessa o porquê que foi errada aquela operação nesse momento, eu tô protegida, eu não zerei minha conta, eu posso não tentar hoje porque meu operacional não permite, mas eu posso operar de novo amanhã. Tá sobrando uma grana para eu poder operar. Você entendeu? Não é aquele negócio de tipo, você vai, joga, bota todo o dinheiro, é o próximo ponto que eu vou falar com vocês. Você coloca todo o dinheiro naquela conta X da corretora para day trade. Você toma um stop, aí você tem esse dia de fúria que você vai carregando contrato para fazer aquele médio. Então, vocês compreendem que para você zerar uma conta num dia só, é muito rápido, é muito fácil. Porque a partir do momento que você faz uma operação errada e tenta corrigir, para você provar que tá correto, porque tá com aquela vozinha falando na sua orelha, a chance de você perder sua conta é enorme, porque você já não está mais operando tecnicamente, você está operando com o coração, você está operando com a emoção. Não dá, gente, tá? Isso é fato, tem que obedecer, é simples, tá? Eu às vezes eu sou até brava com os meus mentorandos. É simples,
Eu falo, gente, tem que seguir. E assim, para ter resultado, tem que seguir. Se não seguir, não vai ter resultado. Se não seguir, vai ficar trocando de operacional uma vez por semana porque não dá certo. Mas será que é o operacional que você está usando que não dá certo? Ou será que é você que não está usando corretamente? Será que é você que não definiu o seu plano de trade corretamente? Compreende? Né? Aqui tem algumas pessoas aqui que entraram que são de mesa proprietária e é bacana, eu até lembrei de um assunto. O que acontece? Quando a gente trabalha em mesa proprietária, existe lá estabelecido o stop global, o stop diário e o stop global. Então é assim, você tem que pensar que você trabalha para você mesmo, né? Que o trader, afinal, uma das coisas que as pessoas mais procuram quando elas buscam essa profissão como trader é ter independência financeira. É trabalhar para ele mesmo, na praia, né? No clube, aquela coisa boa, boletar no celular, né? Deixa eu pagar o café, peraí, deixa eu dar uma boletadinha aqui. Então, assim, se a gente tiver com esse pensamento que eu presto contas para alguém que é maior do que eu, que na verdade sou eu mesmo, mas é o meu chefe, compreende? Você vai seguir as regras, mas isso tem que ser bem claro para você. Isso, você tem que definir essas regrinhas do jogo antes, tá? Que é a dica número 3. Plano de trade, tem que ter plano de trade. Então você tem que saber o seu stop do mês, o seu stop da semana. Eu tô falando de perdas, tá? É muito legal que tem várias pessoas que até hoje vendem curso, né, de estratégia, né, de operacional, que eles falam assim, olha, é o seguinte, se você fizer 100 pontos de índice por dia, vezes mais ou menos 20 dias por mês, vai dar X, né? Só que eles nunca falam, e se você perder 100 pontos por dia, por 20 dias, você vai perder quanto? Ninguém fala isso, né? Eles só falam um lado bom. E por que eu falo disso quando eu falo sempre de plano de trade? Uma vez que você estabelece qual é o teto de dinheiro que você tem para perder, então vamos supor, tá? Eu não gosto de trabalhar com metas muito apertadas, tá? Não calculo a volatilidade, com certeza. Eu não gosto de trabalhar com margem apertada, mas eu sei que hoje em dia a alavancagem tá enorme, né? Nas corretoras, dá pra você operar com, sei lá, R$100 numa conta, enfim. Mas eu gosto de pensar assim, até para vocês montarem um plano de trade se vocês não tiverem. Você tem que saber o quanto você pode perder no mês. Eu tenho tanto dinheiro disponível, X, pra eu queimar no mês, né? Queimar entre aspas, tá? Porque eu falo sempre que não é legal você operar com dinheiro contadinho, dinheiro de pagar alguma conta, né? Você tem que ser um dinheiro que você possa separar da sua vida pessoal sem que vá te fazer falta, sem que você vá ficar sem dormir, pra você operar tranquilo. Porque já é tanta pressão que a gente segue, né? Puxa, daí você vai ter que falar assim, eu tenho 10 dias, 15 dias pra pagar uma conta de cartão de crédito, mas dá pra usar esse dinheiro esses dias? Esquece, tá fazendo errado, tá? Drawdown também não. Porque a gente pode ganhar dinheiro. Aí, ô Michael, sobre o drawdown, dá pra gente fazer uma aula de loss from top. Daí a gente marca uma aula, porque eu acho que é um tema bem bacana pra gente fazer, tá? Que isso eu sei que atrapalha bastante também. Enfim, daí você estimou que você pode perder X num mês, você divide esse X por uma média de 20 dias, e aí você vai ter o stop que você vai ter no dia. Então tá, eu consigo ter tanto de stop. Daí você vai ver o seu operacional, quanto que é a média de stop que ele aceita, se ele é stop fixo ou se ele é stop técnico. Daí você vai falar, bom, eu posso entrar em tantas operações por dia. Aí você estipula o quanto que você pode operar por dia. Por quê? O que eu digo? Se você errar todas as vezes, todos os dias, o mês inteiro, você não vai quebrar, porque você já separou aquele dinheiro para isso, né? Aí o que eu penso também se a gente for pensar que o preço pode subir 50% e pode cair 50%,
a chance, né? É de 50% que ele suba e de 50% que ele caia. Se você se você operar aleatoriamente, não vão fazer isso, tá? Eu só tô dando exemplo para você entender. Que é praticamente impossível você errar todos os dias, todas as operações, o mês inteiro. Você vai ter 50% de chance de acertar. Conforme a sua técnica, você aumenta a sua chance. Vocês conseguem entender? Tá? Por isso que eu falo que tem que ter o plano para você, e você tem que saber o quanto você pode perder e não somente o quanto você almeja ganhar, tá? Porque uma vez que você estabelecer que você pode perder lá R$100 por dia, quanto que você pode ganhar? Depende do seu operacional, depende do como você opera, depende de quanto que é o seu cálculo, né, que você faz de 2-1, 3-1, 6-1, isso vai depender de você. Mas se você perdeu R$100 hoje, que é o seu limite de stop, você concorda que você tem mais 19 dias para acertar? Você concorda que se você seguir a risca, isso, risco-retorno, Maicon, obrigada. Você concorda que você tem mais 19 dias para acertar? E aí você, puxa, bacana, eu não morri hoje. Eu estou na luta, eu continuo, né? Isso, boa, Tabita, excelente. Aprofundar o estudo de risco-retorno. Aí você começa a analisar o que está acontecendo. Muitas vezes o operacional no dia não estava legal, né? Porque a gente sabe que tem alguns operacionais que eles fazem melhor na tendência, tem outros que é contra a tendência, depende do operacional, né? Tem outros operacionais que funcionam melhor quando tá lateral, nananã, então isso vai depender de muitas coisas. Ah, verdade, se for trader de elite não erra, não tem stop, de verdade. Gente, a partir do momento que a gente começa a aceitar o que é um stop, e a gente nem dá bola, passa por cima, estopou, fala, deixa pra lá. Aí você já começa a ver outra operação, começa a mudar, né? E é até bacana esse assunto. O que acontece? E se acontecer de você tá lá no seu plano de trade, que você tem que fazer antes de entrar, justamente para você não ficar nervoso na hora, não ficar preocupado, né? Por exemplo, que você opere um rompimento, que eu não opero rompimento, mas beleza, vamos lá. Você operou um rompimento X, só que você não calcula o stop, você entra, porque rompeu lá, né? Você tá numa call, né? Você tá ouvindo uma call, rompeu, entra. Aí você fala, nossa, mas o stop dá aqui R$300, mas o meu stop é de 100 por dia. O que acontece? Você tem que stopar na hora, já zero, não sabe nem se vai dar certo ou errado, porque você já fez errado. Então, se acontecer de você entrar sem pensar e achar que pode estar errado, já corta a operação. E aí você, de fora da operação, aí você fala, para uns 15 segundos. Respira, fecha o olho. Aí volta a olhar na tela. Aí você fala, repensa, analisa tecnicamente, pensa, será que vale a pena? Ou você vai ficar lá chorando por causa de uma merrequinha que a corretora te cobra. Putz, eu entrei, vou ter que pagar a corretagem. Se eu tiver certo, se eu entrar de novo, você vai ficar preocupadinho com a corretagem. Isso vai fazer diferença? Estopa, para e pensa. Porque quando você está dentro da operação, a emoção que te toma é diferente de você estar olhando a tela. É totalmente diferente, gente. Então, na hora, você tem que parar. De verdade, tem que parar, tá? Ou não opera, isso vai depender de você, do seu sentimento, tá? Até mesmo quando tem um stop, né? E você não você ficou muito abatido por conta daquele stop, você não quer operar de novo? Eu não vejo problema. Isso é questão de pessoa para pessoa. E com o tempo, aí entra naquele assunto que é o tempo de tela, e é verdade, é o tempo de tela que vai te fazer olhar para a tela, tá dentro da operação, enxergar o que tá acontecendo, você falar, fiz besteira, vou estopar aqui porque eu sei que foi contra, eu errei,
E você vai fazendo isso naturalmente. Não fica mais aquele nervosismo, aquela ansiedade, sabe? Isso não pode acontecer. Mas no começo, confesso que é mais difícil. Então tem que se concentrar em seguir o que está planejado para que você não fique passando nervoso à toa, não passe raiva à toa, tá? Por último, a quarta dica, não menos importante. Eu penso assim, para que você, se não quebrou ainda, tomara que não quebre, mas se aconteceu de quebrar alguma conta, ainda dá tempo de corrigir isso, tá? Nunca, sabe aquela coisa de dividir os ovos, a cesta de ovos em lugares diferentes? Então essa é a minha quarta dica. Então, distribua melhor os ovos, distribua melhor o seu capital, né? Não concentra tudo numa conta só. Por exemplo, eu faço assim, eu tenho uma conta Forex, eu tenho uma conta, eu acho que eu tô com a Modal agora, na parte de ações, e tô com a Rico em day trade. Então eu segrego um pouquinho de dinheiro em cada lugar. Aí tem uma parte que tá em outro investimento, tá em tesouro, outra parte tá aqui, então a gente vai separando um pouquinho de dinheiro em cada lugar. E mais importante, eu nunca deixo muito dinheiro na conta. Eu nunca deixo. Eu deixo o stop para uns 2, 3 dias. Por que será que eu faço isso? Vocês acham que eu nunca tive um dia de fúria? Até na conta Forex eu tive que fazer isso, porque eu tava indo muito, muito, muito bem, e a gente acaba às vezes caindo naquela vozinha. Aí eu falei, não, peraí, que isso? Não, meu stop é esse. Eu botei stop para 2 dias só lá, e falei, vou continuar seguindo assim, porque dessa forma dá certo, e dá certo, porque você sabe que você tem pouco dinheiro lá, disponível, é aquilo que você pode movimentar, você não vai fazer média, você não vai corrigir a operação, vai ficar tranquilo, você só vai entrar e você corta o trade sem dó. Sério, se você tiver pouco dinheiro na conta, só para movimentar os contratos que você opera, pronto, gente, é sério, bota pouco dinheiro na conta, mas tenha separado o dinheiro de day trade, tenha separado o dinheiro das ações, se sobrar um dinheirinho, coloque em fundos, tá? Que isso é muito importante, para que você não fique refém, não fique nervoso. Então, por exemplo, hoje as ações para mim, algumas caíram bem, mas outras subiram bem. Ó, ainda bem que eu tô em 2, 3 lá, bacana. E o day trade, como que foi? Sabe, a gente não fica só dependendo de uma coisa. Boa ideia. Ó, o Diego, ele faz as operações e saca o ganho do dia. Melhor coisa, gente. Eu não sei se dá pra ter, no Brasil, eu não sei se dá pra ter subconta numa corretora. Eu não sei, gente. Se dá, se alguém faz isso aqui, me fala. Mas lá fora, eu tenho 2 contas. Eu tenho uma conta que é como se fosse uma poupança, né, gente? É poupança, né? Que não tá rendendo muito lá. Mas é uma conta que eu guardo lá o dinheiro pra depois poder mandar pra cá, por causa das taxas. Mas aí o dinheiro de operar, eu boto só numa conta. Eu não opero outra. Eu preciso me controlar. Eu estudo muito, mas, gente, nós somos seres humanos. A gente cai em tentação, tá? Ó. Wesley falou que a XP não aloca garantia justamente para pegar o dinheiro de quem não tem um bom emocional. Olha... acho que eu já sei. Wesley, eu entendi. Eu acho que eu sei o que é. Ele não bloqueia. Acho que a Modal bloqueia. Parece que a Modal tem um sistema que quando você perde X% do valor do seu saldo lá, eles te zeram a operação também. Então, mas o ideal seria, né? Ó, deixa eu ver. Quando eu operava na Genial, se eu não me engano, na Genial eu separava um valor que eu podia operar na Genial. Era bastante interessante. Mas às vezes só que você tem que fazer a conta direito lá. Porque tem aquele negócio do 70%, sabe? Que você tem que ter 60%, né? Tem que tomar cuidado só com essa parte. Pra você não achar que tem lá, sei lá, R$150 e você na verdade não tem
150. Stop compulsório isso. Tem que tomar muito cuidado. Então, o que o Vitor falou, né? Quanto mais conhecimento, maior a tentação. Por quê? Até mesmo quando eu falei que a gente eventualmente faz a correção de preço, que é o vulgo médio, né? Vão dar certo, gente. Dá certo, porque dá certo. Só que o dia que der errado, você vai acertar 99% das vezes. Essa uma vez que você errar, você vai raspar a sua conta. Não vai sobrar dinheiro. Porque não adianta, a gente não tá operando com a técnica fazendo dessa forma. A não ser que o seu setup seja esse setup, que eu não, assim, eu desconheço. De você ficar colocando contrato ou colocando mais lote. Então, assim, a não ser que essa seja a sua estratégia, é algo que tá fora e você começa a ficar nervoso, que não tá dando certo. Geralmente isso acontece, dá muito errado quando é day trade, né? Em ações, dependendo do caso, até concordo em algumas adições, dependendo da ação, porém, já nem é parte só de análise técnica, aí já entra um pouco de fundamentalista, entra na parte de região, tá na região X, existe a pessoa sabe do risco, porque eu tenho mentorandos que tem mais dinheiro para segurar, compreende? Então, trabalham com risco um pouco maior, né? Então, Wesley sabe, né, Wesley? Então, e faz um médiozinho infinito, vai dar uma melhoradinha no preço, aquela coisa, né? A gente entende que isso pode acontecer. Só tem que ter cautela para tudo, até para isso, né? Que eu sempre falo, cuidado com o que você tá fazendo. Por quê? Quando a gente... Pra mim, tá, gente? Quando você tenta corrigir um preço até de uma ação, você vai ficar segurando um stop lá eterno, sem, né? Você podia estar ganhando muito mais dinheiro em outras ações em vez de ficar chorando amargurado porque você não saiu no ponto que você colocou. Aí você fala, poxa, mexi no meu stop, agora eu vou ter que fazer médio e, nossa, eu vou ficar com o dinheiro parado aqui. Quanto tempo até voltar, né? Ó, Rodrigo tá falando que ele não fazia o diário de trade, tá no segundo mês fazendo planilhando em Excel. É incrível. Verdade, isso é muito importante. Até quando eu falo no item 2, quando a gente obedece o stop, né? Faz o controle e você começa a falar, você errou, né? Suponha que você entrou numa operação errada. É até interessante que você analise as entradas que você fez, as que deram errado e também as que deram certo. Por quê? Até uma entrada que deu certo, quando a gente observa o porquê que ela deu certo, deu gain. O gain estava de acordo com a sua entrada, então, né, cada um tem os tipos de entrada. Aí você tem que avaliar, essa entrada eu fiz por conta deste gatilho que deu aqui, né? Entrou nessa região, deu o sinal, paraná. Esse sinal, foi isso que aconteceu? Foi ou não foi? Ou dei sorte? Porque às vezes a gente pode ter sorte, e aí quando você planilha, você consegue ter controle maior. É como se você estivesse prestando contas para uma empresa, é a sua própria empresa, você é o chefe, você é a pessoa do financeiro, você é o RH que tem que te disciplinar com relação à sua entrada, à sua saída, que você vai operar, que horas que você vai fazer o seu horário de serviço, quanto que você tem de meta por dia, quanto que você tem de possíveis despesas com stop por dia. É muito bom mesmo. E mais alguém? Tem alguma adição para fazer? Alguma coisa que aconteceu com vocês? Alguma situação interessante? Alguma coisa que vocês também estejam fazendo? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? O medo. O medo você diz na hora de entrar, como que é? Me explica um pouquinho melhor. Tá. A parte de medo, né? Por que a gente tem medo de entrar? Quando a gente não tem confiança.
Quando você tem confiança, mesmo sabendo do risco, perfeito. O que acontece? Quando a gente tem confiança no nosso operacional, o que acontece? Apesar da gente ter medo, a gente sabe que é preciso arriscar, né? A gente precisa, depois depois eu vou passar aqui o meu YouTube, só vocês procurarem Instituto Silvia Fernandes com Z. Lá eu falo bastante sobre o medo. Por que perder dói? E isso tem muito a ver com o medo. Mas basicamente o que acontece? Medo, a insegurança que o Bruno falou. Quando a gente não tem tanta certeza do nosso operacional, quando a gente não treinou o suficiente para que a gente tenha o controle total na hora de executar um trade, então eu sei que o meu risco, então eu entrei na operação lá dos R$10, tá? Eu vou dar para vocês voltar naquele exemplo. Se você leu o seu operacional, você sabe o que você estudou, você viu que o preço atingiu 10, então você já cantou aquela operação antes, você já vai falar, bom, olha, o preço, se ele chegar no 10, eu vou entrar. Eu vou entrar porque acionou o meu gatilho X, Y, Z, porque o meu stop vai ficar no 8 e eu vejo um alvo até o 16, tá? Então, você vai entrar já com o plano de trade lá bolado, com o seu gatilho, e você visualiza que aquela entrada vai chegar lá no 16, ou você vai fazer um parcial no meio do caminho, vai depender mesmo do seu operacional. Daí, você vai entrar. Por que a gente tem medo nessa hora? Quando a gente não estudou o suficiente. Precisa fazer mais treinos, entrar mais em conta de simulação, executar, fazer o planilhamento, igual o nosso colega falou um pouco mais acima, o Rodrigo. Planilha a entrada, verifica. Eu sei que é chato fazer depois do horário de trade, você parar, acabou o mercado, ou você terminou o seu horário de operar e você vai revisar todas as entradas. Ou você vai fazer um backtest de um mês para trás num ativo que você escolheu e testar essa sua entrada. Qual é a entrada que você faz de acordo com o seu operacional que te traz mais resultado? Quando teve um aluno que falou, isso eu faço nos acompanhamentos, tá? A entrada que ele mais gostava é a que menos trazia resultado financeiro para ele, percentualmente, porque compreende que se a gente planilhar e não usar para nada o resultado que a gente extrair dessa análise, não adianta. Então, para planilhar, eu vou montar para vocês uma ideia para vocês fazerem. Me mandam um direct, me passem por direct o e-mail de vocês, que eu passo para vocês no máximo amanhã. Como que você pode fazer isso, tá? Para você controlar. Vou dar uma olhada aqui no material que eu tenho de um aluno meu que ficou muito bom. O que você tem que fazer? Você tem que pegar os seus resultados, analisar o que você mais acertou, que tipo de entrada que você mais acertou, que tipo de movimento que você mais acertou, que é o tal do perfil que você tem. E aí você vai começar a falar, eu estou indo melhor operando abertura. O que você vai fazer? Caçar a abertura. Vai treinar a abertura para você ficar ainda melhor. Aí você vai falar, não, tô tranquilo, eu aprendi bem essa técnica de abertura, que acontece isso. Para mim, eu me sinto confortável operando isso. E aí você vai continuar, tá? Aí você vai tirando o medo aos poucos, tá? Só que não pode ter medo de errar. Você tem que ler a sua estratégia na tela. Você tem que se tornar... eu vou liberar, acho que amanhã, um vídeo sobre isso, são as fases do trader, tá? Que é o incompetente inconsciente, aí você vira... você vira inconsciente, competente, depois você vira... competente, consciente, e depois você é competente inconsciente. Você tem várias fases que você vai seguir e é através de treinamento que você vai ultrapassando essas fases.
Com o tempo você não se preocupa com o stop em si, e sim com o gain feito fora do operacional. Isso, é. O Michael, mas o gain feito fora do operacional, você diz quando você dá sorte de ter feito uma entrada e dado certo? Sarley, ó, a parte de resetar emocional quando vem uma sequência de dias ruins. Você vai ter que revisar pelo menos uns 15 dias de todas as operações que você fez, tá? Você vai ter que olhar uma por uma. Você vai ter que olhar por que você entrou nas que deu certo, nas que deram certo, por que você entrou nas que deram errado. E aí você vai começar a analisar, fazendo esse backtest real seu, e você vai falar por que eu entrei nessa operação, e vai se fazendo várias perguntas. Por que eu entrei nessa operação? O que eu, né? Eu sei que às vezes são 15 dias, mas você talvez não lembre das suas emoções nesse dia, mas isso vai começar a te ajudar no futuro a você ir fazendo as operações e pensando como você estava no dia, que pensamento que você estava naquele dia. Você já começa a fazer no mesmo dia essa análise das operações. Você já começa, errou uma, errou duas, você já fala, peraí, tem alguma coisa errada, tá? Isso também tem que levar em conta o percentual de acerto do seu operacional, porque às vezes eu conheço pessoas que têm um operacional que a margem, a percentual de acerto não é muito grande, porém quando acerta é muito alta, o retorno é muito alto, mas ele erra bastante, tá? Então você tem que analisar também o seu operacional, por isso que é importante fazer esse backtest. Aí, a partir do momento que você sabe quais que foram os erros que você teve, foi erro seu, você interpretou certo, não interpretou, ai, olha, nesse dia aconteceu isso, esse dia eu li, eu estava errado, esse dia o mercado estava ao meu favor, porém, eventualmente pode ter notícia que vai acontecer, isso a gente sabe, né? E aí você vai analisar essa parte com fatos, tá? De seu passado, do seu histórico como trader. Desses 15 dias eu acho que é suficiente. Então, aí ó, o Maicon falou, o medo vem de não saber o quanto será o stop. Não pode entrar em operação sem stop, porque isso deixa nosso capital totalmente desprotegido e a gente pode quebrar conta. Aí tem pessoas que falam, mas o meu operacional não me dá um stop fixo. Ok, ele vai te dar um stop que é técnico, né? Então, às vezes pode ser 3 pontos, às vezes 15. Se 15 pontos ultrapassa o seu stop diário, que você já fez no planejamento do seu plano de trade antes de entrar nessa operação, se você pode perder 10 pontos, se ele for de 15, você não entra. Pode perder a operação? Pode, mas você não vai perder dinheiro. Você só perde a operação, você deixa de ganhar, você não entra, porque está fora do seu plano. Então, ponto. Mas a operação foi legal, tem trade todo dia, tem trade das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Pra que ficar preocupado com um tradezinho perdido? Isso é normal. Insegurança vem do operacional. Isso mesmo. Quando você não domina o seu operacional, você não questiona por que aconteceu isso, por que essa média aconteceu isso, quando você só olha para a tela sem entender o que está acontecendo, se você não olha o movimento, os cruzamentos de média, os rompimentos, por que rompeu, o que está acontecendo, se você lê os candles, né? E você não entende bem o que é um candle de força, ou uma movimentação, um desenho, você muitas vezes fica inseguro, porque você não testou o suficiente para você ter certeza do que você está fazendo, do movimento, de você falar, apesar de cada trade ser único, de cada movimento ser único, porque as pessoas que estão operando e movimentando aquele preço são outras, você chega uma hora que você cansa de ver aquela movimentação, que ela é parecida. Aí você fala, tá acontecendo isso, eu sei que vai acontecer tal coisa, né?
ainda mais da Tabita, que tem um operacional muito interessante, que tem uns fatores, né? Porque eu conheço o operacional dela, eu uso. Tem vários fatores que fazem a gente ter mais certeza ainda do que está acontecendo. Então vamos estudar, vamos pegar pesado na parte de estudos que a gente consegue. O medo diminui precificando a operação. O padrão não perdoa. O patrão não perdoa. Ah, sim. Ah, tá, entendi. Fora do setup, né, Michael? Então, é bem relativo a gente fazer um gain fora do setup. Porque você tem que... Você pode operar outra coisa. Só que você tem que ter isso no seu plano de trade. Você não pode simplesmente... vamos supor... você está enxergando um oco ali. Quanto tempo demora para acontecer um oco? Quanto tempo demora para acontecer uma outra figura gráfica lá, sei lá, um cup and handle? Pô, você vai ter tempo suficiente para planejar a sua operação, né? Você não vai olhar lá e falar, nossa, um oco! Puf! Você não vai entrar. Você vai planejar. Você vai falar, gente, eu tô vendo esse oco. Tô vendo isso. Será que é isso? Vamos olhar. Você vai analisar. Não tem problema. Você não opera figura gráfica, mas tem uma figura gráfica gritando na sua frente. Qual é o stop? Tá dentro? E você quer entrar para arriscar, não vejo problema, tá? Pode ser qualquer situação. Ou pode ser que você não opera pin bar, mas de repente apareceu um pin bar X e por conta da região tá bonito e você quer entrar, não vejo problema, tá? Só que assim, toda vez que você tem uma estratégia, um setup que você vai seguir, lembra que eu falo que você tem que testar e você tem que entender bem o que você tá fazendo? Não tem problema, mas você tem que entender bem como que funciona aquele operacional para você falar, vou depositar aquele dinheirinho ali. Eu acredito que pode dar certo. Então você tem que testar. Não adianta pegar lá uma estratégia que o amigo usa e que para ele tá dando certo e você vai falar, vou operar com a estratégia do fulano agora porque tá parecendo que tá na região, deu, sei lá, uma figura gráfica X e eu acho que eu vou entrar. Nem vê o stop, né? Aí é diferente. Então, ó, o Wesley falou, o mercado é cíclico, sempre se repete, isso. Apesar de a gente saber que são pessoas diferentes que fazem o preço movimentar, né? Tem o Renko, bacana. Renko é bom. Bom, gente, mais perguntas? Foi bacana hoje, foi diferente. Isso mesmo, vira robô, aprofunda no operacional. Por isso que eu tenho uma live que eu falei sobre pular de galho em galho. Não adianta a gente achar que tem milagre, que a gente vai ficar rico, rápido, que a gente vai fazer 100 pontos por dia, né? E, vou botar 100 contratos aí, 100 pontos por dia, eu tô rico em uma semana, né? Não é bem assim que funciona. A gente precisa ter pé no chão e ir treinando cada vez mais, vai melhorando, vai aumentando a mão. Até com relação à pergunta de como fazer o reset quando tá perdendo muito, uma coisa que eu acho interessante. Tomou muito stop, começou a prestar atenção, falar, puxa vida, não tá bacana, eu tô tomando muito stop. Dá uma paradinha, vai pra conta de simulação alguns dias, né? Respira um pouco, tenta pensar o que tá acontecendo, né? Faz as operações no simulador, tá conseguindo interpretar direitinho. Enquanto isso, vai fazendo o estudo do passado e analisa isso, né? 100 pontos nem entra na operação, né, Wesley? Wesley é bom, gente. Ele é danadinho pra pegar pontinho no índice. 100 pontos, pô, gente, 100 pontos é bastante, viu? Ai, pessoal, bacana. Bom, gente, então vamos fazer assim. Agradeço aí a presença de vocês, que já o Instagram vai encerrar a nossa live. Fiquem de olho se vocês já curtem, né? Já curtiram aqui o meu Instagram.
E Silvia Fernandes, Moscardo Team, é isso aí, muito bom. Me sigam, porque eu tô fazendo vários conteúdos muito legais, são conteúdos gratuitos. Tem também o meu YouTube, sejam sempre bem-vindos. Nas próximas eu vou chamar vocês também. Estou muito contente, foi muito gostoso a live, vocês participaram bastante, assim que é legal, porque a gente consegue ajudar todo mundo, consegue mostrar para todo mundo que é possível sim, a gente conseguir consistência no trade, só basta querer e ser disciplinado, que senão puxa a orelha, tá bom? Então, beijão, bom descanso para vocês.